Ah, sei. Eu não... nossa. Nossa. Fala galera do Adrenaline, tivemos aí recentemente vários lançamentos de games importantes, esse fim de ano está sendo ótimo para quem quer jogar. E é claro que um dos principais, e a gente tinha que testar aqui no PC baratinho, é o Fallout 4. Então vamos ver se o nosso hardware vai sobreviver aí ao jogo de mundo aberto. E jogo de mundo aberto é sempre um perigo para hardware, porque costuma consumir muito aí processador, memória RAM, costuma ser bem pesado para o hardware. Nosso PC baratinho segue com a sua configuração aí desde a nossa última rodada de testes. Então nós temos a placa de vídeo desde da primeira versão do PC baratinho, é a GTX 750 Ti, uma placa da Nvidia aí de alta eficiência, ela pede aí uma fonte de 300 watts como recomendação mínima e tem segurado a onda até o momento aí para jogar em Full HD qualidade alta. Deu umas enroscadas até agora só em Witcher, que foi um game que a gente teve que jogar em qualidade baixa, mas tirando ele, a maior parte dos jogos foi qualidade média, alta, em Full HD. Detalhe que a nossa versão é a 750 Ti referência, né? Não é de nenhuma fabricante, então ela tem um clock um pouco mais baixo que outros modelos que vocês podem encontrar. E a nossa versão é a versão de 2 GB, tem versões da 750 Ti com 1 GB. É bom ficar de olho que principalmente em relação a texturas, às vezes você tem que diminuir a qualidade se você está trabalhando aí com só 1 GB de memória dedicada. No resto das especificações, o nosso processador, o terceiro processador da série do PC baratinho é o AMD FX 6300, é um processador aí de 6 núcleos da AMD. E na memória nós hoje temos 4 GB. Nós começamos com o PC Pentium com 2 GB, passamos pelo A8 e hoje nós temos um FX 6300 com 4 GB de memória RAM em Dual Channel, né? Duas memórias de 2 GB. Bom, antes de eu abrir o game, Fallout é um jogo que você precisa configurar antes de entrar dentro dele, tem outros games que seguem essa lógica. Então eu vou aqui nas opções, ele não conseguiu detectar direito o hardware que eu tenho aqui, então ele colocou tudo zoado no mínimo em qualidade HD. Eu, como sou um otimista, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aí em Full HD e vou pedir para ele fazer as configurações altas. Então nós vamos partir, não vou pôr o Ultra, né, o PC baratinho, não é um SLI, não é nada do tipo, mas vamos partir da configuração alta e jogar. Ok, estamos ainda bem no começo do jogo, eu tô com as armas padrão, tô com a roupa padrão, não tenho nada demais, só andei o suficiente pra gente já estar aqui no mundo aberto da Wasteland. E olhando ali as configurações, você vê que os 2 GB da placa, né, não estão todos ocupados, a memória RAM também não chegou a ocupar todos os 4, então lá em cima a primeira memória é a memória da placa de vídeo, a memória dedicada, e embaixo aquela RAM é a memória RAM. Nós temos um total de 4 e estamos usando 3.200 e subindo. O processador está de boa e a placa de vídeo é o nosso limitante, vê que ela está trabalhando a 99% de sua capacidade. Na parte de fluidez, está bem tranquilo, ó, você vê que estamos rodando o jogo a 30 e caiu os frames. Toda vez que eu começo a falar que os frames estão indo bem, eles dão essas engasgadas. Vou avançar lá para a cidade, ver se eu brigo com alguma coisa e para a gente acompanhando também a evolução dos frames. Você vê que nós estamos mantendo uma fluidez legal, ó, segurando na casa dos 30 frames, a 750 Ti está segurando a onda, mas passando bem perto, né, bem perto de cair abaixo dos 30. E umas engasgadas eventuais chatas. É uma pessoa ou é uma torre? É uma torre muito mais forte que eu. É curioso que assim, ela está segurando 30, 40, 30, 40, ela vai dançando, só que tem umas engasgadas eventuais, então a RAM não está toda consumida, então não é uma questão de RAM. Deixa eu incomodar alguma coisa aqui para brigar, mas eu sinto... Quem que tá? Ah, tem alguém brigando com eles já ali dentro. Esse cara aqui. Ah, pontaria de controle. Eu não estou perdendo fluidez de um nível de o jogo ficar ruim, mas eu sinto... E aí? Eu consigo jogar... Pô, tô conseguindo jogar bem com estranhos engasgos no meio só. Vamos avançando.
Bom, vocês percebem, dá pra perceber bem que o jogo, quando você tá na cidade, os frames sobem legal. Quando eu tô num lugar aberto, que nem agora, você vê que eu tô rodando a 30 frames, que é bom, mas é bem próximo de bater aí o que a gente considera que é o mínimo ideal, né? Segurar na casa dos 30 FPS. Mas já não... Você sente que o jogo tá caindo pra 33, 35, porque ele perde um pouco de fluidez. Deixa eu incomodar alguma coisa aqui. Vou usar o VATS só para dar uma variada, então. Pera aí. Vou atirar na asa esquerda. Só para incomodar. Não fiz nada. Bom. Agora nós temos a questão. Quando a gente montou o PC baratinho inicialmente, lá no primeiro vídeo, a intenção era montar um computador que rodasse games em Full HD, o mais próximo dos 60 FPS e com o menor custo que a gente conseguisse. Então, quer dizer, a gente... Para conseguir mais FPS a gente gastaria mais, mas também a gente não quer que o PC baratinho deixe de ser baratinho. Nós estamos chegando aos games, principalmente esses de nova geração. O gargalo é, nós subimos processador e nós subimos RAM. Vocês podem ver que ao longo do gameplay do Fallout, o cara que está 95, 96, 99% de consumo é a placa de vídeo. E foi assim no Witcher, foi assim na maior parte dos últimos lançamentos, pelo menos os não bugados, né? Os bugados que nem Batman, o problema era RAM. Watch Dogs, o problema era RAM, mas os títulos novos estão começando a querer pôr a nossa 750 na lona. Então o lance é o seguinte, vamos fazer, e essa hora ia chegar eventualmente, né? Chegou a hora de a gente experimentar uma placa de vídeo nova. Então o que nós vamos trabalhar é o seguinte, a 750 Ti hoje, você encontra ela por valores que oscilam entre 600 e 800 reais. Em pesquisa em varejistas grandes, né? Depende muito de onde você pesquisar, você pode encontrar um preço mais legal que esse. Um modelo ficou mais barato pro lado da AMD, que depois que saiu a série 300 ela chegou bem cara, mas depois de uns meses o mercado brasileiro ajeitou os preços direito e as placas da AMD voltaram a competir direito com as placas da Nvidia. E um cara é um upgrade interessante para nós, este aqui. Essa aqui é a R7 370. Nós temos um modelo aqui da PowerColor, o PCS Plus ou mais, não sei, tem um maisinho depois e em tecnologia a gente nunca sabe se é em português ou em inglês. Mas esse modelo da PowerColor vem com o chip R7 370. Ele é uma GPU aqui dentro parecida com a da R7 260X, a R7 265, é aquela coisa da AMD, né? É uma melhoria em cima desse chip de gerações anteriores e a vantagem é que ele tem aí um TDP mais baixo comparado a outras placas, tem 115, 120, mais ou menos nessa casa, eu esqueci o número exato. Ela é uma placa que nos nossos testes oscila apresentando entre 15 a 30% mais desempenho. E como ela está com preço mais ou menos parecido, às vezes custa 50, 100 reais mais cara, mas em geral está bem próximo da 750 Ti e também tem 2 GB de memória aí, ela é um possível upgrade, pode dar os porcentos que estão faltando para a gente voltar a ter aquela margem que a 750 Ti quase não está conseguindo. Então galera, tá na hora de a gente experimentar uma placa nova no PC baratinho. Vamos lá? Bom, a troca agora está feita, nós temos agora a R7 370 instalada no sistema. Abri aqui o GPU-Z para vocês darem uma olhada nas características dessa placa. Então ele é uma GPU, novamente, uma GPU que não é novidade da série 300, nós já tínhamos ela em modelos anteriores, mas a novidade aqui na série 300 em si é que a AMD fez um trabalho legal com ela em relação aí à frequência, subiu um pouquinho, então ela acaba ganhando um pouco de desempenho em função disso e conseguiu reduzir um pouco o TDP dela. Então é uma placa que consome um pouco menos que o seu, apesar de ser o mesmo chip na geração passada que nós vimos, ele agora tem um pouquinho melhor, ele é um pouquinho melhor na parte de eficiência energética. Então aí tem suas 1024 unidades de shaders, é uma placa aí já voltada para o DirectX 12, mas naturalmente tem suporte também para o DirectX 11 e tudo mais. E é uma placa que, assim como a GTX 750 Ti, que nós usávamos antes, é uma placa aí com 2 GB de memória dedicada GDDR5. É uma boa quantidade de memória se você tem em mente jogar Full HD com qualidade alta. Só se preocupe com 4 GB quando você vai jogar acima do Full HD e vai começar a usar texturas de resolução ultra. Aí às vezes essa memória pode virar um gargalo. Então vamos voltar lá para o Fallout e ver o efeito que esse nosso upgrade fez aí no gameplay. Para o pessoal, não pense que não dá para jogar com a 750 Ti. Essa placa ainda é uma placa muito boa.
principalmente porque nós temos a questão da eficiência dela. Então não foi só a questão de preço que pesou no nosso upgrade para a R7 370. Essa placa da AMD tem aí um consumo mais alto e pede uma fonte mais potente. Então, enquanto a 750 Ti roda em qualquer fonte de 300 watts, a placa da AMD pede a recomendação desse modelo da Power Color que você trabalhe com uma fonte de 500 watts, o que significou que a gente teve que fazer um upgrade também aí na parte da fonte. E isso encareceu o PC baratinho em mais ou menos R$150, em média, subir de 300 para 500 watts. Então, apesar da placa de vídeo não ter nos trazido um custo mais alto, na parte de fonte e o PC como um todo acabou ficando um pouquinho mais caro. E em relação a 750 Ti, donos dessa placa aqui, fica tranquilo, dá para jogar Fallout. Se você configurar aí no médio e manter em Full HD, você tem uma fluidez de quadros suficiente. Nós decidimos aposentá-la porque nós estamos começando a sentir a necessidade de mais performance para manter a nossa proposta aí, qualidade alta, mais próximo de 60 frames e em Full HD. Então essa nobre guerreira agora vai para o seu descanso. No lixo. Não, no lixo não. E se for para jogar fora, joga lá em casa, porque a minha 760 está consumindo horrores e está esquentando. No mesmo lugar onde a gente sempre está começando ali com a GTX 750 Ti. E já dá para perceber que nós temos uma subida legal nos frames, né? Enquanto a 750 Ti, nesse trecho que, curiosamente, né, parece que não tem muita coisa na tela, mas essa parte que nós temos uma visão mais ampla, ele estava rodando a 30, 31, 32. Nós temos um aumento de frames na casa de quase 10 FPS, agora com a 370 aí. Esses 10 frames dão uma ajuda legal na fluidez do game, então você consegue jogar um jogo a 30 frames, a fluidez é suficiente, mas quando você consegue um 45, quase 50 em alguns momentos, como está acontecendo com a 370, o gameplay fica bem mais eficiente. Vou avançar lá para a cidade para brigar com alguma coisa, porque é quando você está passando aperto que você sente se a fluidez do jogo está legal. Vou até trocar para o teclado e mouse aqui. Não, tem que ser no controle. Para ver se a fluidez está legal, e aí eu consigo perceber melhor isso quando você está no aperto, quando você tem que desviar e atirar em coisas, é quando você sente esses frames caindo muito. Então vocês percebem, ainda temos oscilações, então aqui nós tivemos uma queda aí para casa dos 30 frames, mas você vê que mesmo quando cai, não baixa dos 30 e a frequência é menos comum do que estava acontecendo com a 750 Ti. Então tivemos um ganho de performance legal. Como se trata de um jogo da Bethesda, tem umas quedas de frames, umas travadas estranhas, mas é coisas do jogo mesmo. Eu vou deixar esses dois grupos que eu odeio brigarem entre si. Aí, agora eles decidiram brigar comigo. Para de se mexer, cara. Vamos lá, que o melee sempre é mais eficiente, não precisa mirar. Estou quase morrendo. E morri. Em alguns momentos você vê quando aparece a interface ou quando borra alguma coisa na tela, tem uma queda de frames. Isso é uma coisa bem comum, quase todo jogo que tem um efeito, um overlay, às vezes você tem um pouco de queda de frames quando você toma uma pancada ou alguma coisa assim. Mas em geral eu tive uma fluidez, foi minha incompetência mesmo que acabou me matando. O bom é, a GTX 750 Ti é uma placa suficiente para jogar Fallout, com certeza. Você só vai ter que mexer nas configurações, então não vai ser no high. Você vai ter que jogar na qualidade média para conseguir ganhar esses frames e garantir fluidez. Com certeza é mais interessante você jogar no médio com fluidez do que ficar querendo colocar os gráficos acima do que ela aguenta. Em compensação, quando a gente pegou aqui a 370, a gente ganhou uma margem que deu a fluidez que assim estava faltando para segurar melhor aí em qualidade high. Mas, com certeza, se você... Nossa, estou muito longe para acertar. Vou tentar, né? Por que não? Só para provocar um tiro na... É só para ela ficar ligada e dar um tiro na asa. Ó, já foi suficiente pra... Mas ó, a gente ganhou a fluidez para conseguir... Sai fora! Para conseguir... Já viu a queda de frames de novo? É bem comum isso em games. Você tem uma gosma na tela e lá você vê uns frames junto com ela. Você consegue garantir um pouquinho mais de fluidez. Quem for mais exigente, que é o jogo cravado em 60, é só configurar, desligar alguns filtros que vai conseguir. Lembra que a gente está rodando aqui em Full HD no High, então tem muita coisa configurada lá em cima. Mas agora sim nós temos um computador para rodar com fluidez o bastante em Full HD
com essa placa aqui. Vocês percebem que a memória RAM está com consumo aí de quase, está aí com 3,5, ela está chegando próximo do limite, né, dos nossos 4 GB, mas ainda assim não chegou lá. Sempre que você for montar um PC, o ideal é, RAM não é muito cara, então na dúvida pega uns 8 GB, mas para as nossas experiências do PC baratinho, nesse jogo deu para ver que com 4 GB está dando para jogar legal. Bom, como nós comentamos antes, não tem muita diferença de preço entre a 750 Ti e a 370, então você vai encontrar as duas placas por valores muito próximos, vai ter que investir uns R$50, 100 talvez a mais. Então, isso não significa necessariamente que o nosso PC baratinho não ficou mais caro por conta dessa nossa mudança. Ele teve um acréscimo muito maior do que necessariamente o preço, a diferença de preço entre as duas placas. A 750 Ti é uma placa muito eficiente, ela tem um TDP muito baixo. Então ela é uma placa que funciona, tem como fonte recomendada para um sistema com ela 300 watts. É uma fonte muito comum, praticamente todo computador consegue cumprir essa especificação. A R7 370 não é tão eficiente, ela tem um consumo mais alto, tanto que ela tem um conector de 6 pinos. E por conta disso, seu TDP aí na casa dos 115 watts, ela pede também uma fonte mais potente. Então, no caso do modelo da Power Color que nós temos aqui, ela tem como recomendação um sistema com uma fonte de 500 watts. Nossa, quanta gente! É bem possível que você consiga rodar com menos que isso, mas o ideal é você pegar o que a fabricante recomendou. E para fazer essa troca de uma fonte de 300 watts para uma de... para uma de 500 watts, você gasta em torno de nossa, já estou morrendo. R$150 a... Eu liguei o watt sem querer? Não é você que eu quero. Eu quero outro. Vamos atirar em alguém que está perto de mim? Acho que o cara que está perto de mim está caído no chão. É por isso que eu não consigo ver ele. Vai. Pela minha vida. Eu tentei. Para você subir da fonte de 300 watts para uma fonte de 500 watts, o custo sobe em torno de R$150 a mais. Ou seja, nosso PC baratinho encareceu 150 para R$200 e a maior parte desse custo a mais não é nem a placa de vídeo, é a fonte mais potente que a gente se obrigou a trocar para conseguir acompanhar aí o consumo da R7 370. Mas no caso do Fallout você vê que valeu a pena porque a gente ganhou aí 10 frames e conseguiu a fluidez que faltava para a gente ter o jogo como a gente queria. Por conta dessa acréscimo aí, R$50 a mais, não, nem 50, acho que na pesquisa que eu fiz deu R$10 a mais na placa de vídeo e R$150 a mais na fonte. Hoje o PC baratinho, esse que está rodando o Fallout 4, está com custo estimado na casa dos R$2.400. Então você vê, o PC baratinho começou com preço de R$1.600, R$1.700, o dólar veio subindo, nós também tivemos que subir as especificações do... Vou para o outro lado aqui para dar uma variada no cenário. Nós subimos as especificações dele ao longo dos testes, né? Alguns jogos foram mais exigentes, então tudo isso somado fez hoje ele ter o preço aí na casa dos 2.400. Não é só problema do PC baratinho, né? Praticamente tudo da parte de tecnologia, videogames também, subiram de preço. E com isso, veja como ele continua brigando meio próximo ali do custo com os preços oficiais do Xbox One e do PlayStation 4. É claro que o pessoal não costuma comprar por 2.400, normalmente você encontra um preço mais competitivo para esses dois videogames, mas no país é nessa casa dos 2.300, 2.400, é também o preço dos videogames da geração atual. Então, em tese, a gente está emparelhado. Vou fazer uma última morte para fechar o vídeo. E lembrando, eu fiz essa pesquisa em varejistas online grandes, os preços variam bastante, você com certeza monta esse computador por um preço mais em conta do que esse que eu estou listando aqui. Eu nem sei se eu tenho granada, deixa eu ver se eu tenho a granada. Deixa eu ver meu inventório. Não. Nossa, eu não tenho nada, gente. Eu tô com os itens mínimos do jogo. Eu tenho uma aliança. Eu posso jogar uma aliança neles. Minha revanche. Ha! Foi na perna, mas matou. Fala. Não. Um tiro, eu consigo. Acertei? Não. Cara, eu errei muito tiro agora. É uma questão de honra, nós vamos matar esse último cara. Não.
Vejam só, apesar... Meu gameplay não foi brilhante, mas veja como ele rolou muito próximo da casa dos 60 frames. Então meu primeiro objetivo eu consegui alcançar. Jogar bem, que é o meu objetivo secundário, eu tenho tentado ao longo de toda a série e não tenho conseguido. Mas o objetivo primário é... Tá aí, o PC baratinho, tá montadinho e capaz de enfrentar Fallout. Veja que ele, apesar de ser um jogo de mundo aberto, ele não foi muito pesado aí nos requerimentos. A gente fez aí, se obrigou a fazer um upgrade de placa de vídeo, mas RAM continua em 4 GB e o nosso processador de 6 núcleos, você pode ver nas estatísticas lá em cima, em geral, tá sobrando para rodar esse game. What was that? Need some goddamn fire support! Bom, um efeito bacana, além do upgrade para enfrentar o Fallout, é que a gente passou a ganhar uma margem um pouquinho melhor no Witcher, que a gente teve que jogar em Full HD, mas várias das configurações no mínimo. Então você vê aqui agora, eu tô com uma fluidez aí na casa dos 35, 34 frames, que é o que a gente tinha lá com a 750 Ti, mas tem uma diferença bem importante, que é a seguinte: nós estamos agora rodando o game da seguinte forma. Ele está em regulado aqui, ó, no médio. Vou até pôr de novo aqui para vocês verem que não mexeu em nada, ó. O game está rodando em qualidade média. Então, agora a gente tem o jogo, antes que rodava no mínimo, a gente tem a margem suficiente para rodar ele a 35 frames no médio. Vou explodir alguma coisa sempre para ver os frames se caem. De boa. Brigar com alguma coisa só pela diversão. Então nós temos aí uma média na casa dos 30 frames e, diferente da 750 Ti, voltamos a ter margem para jogar em médio e 35 frames. Então mais um benefício aí do nosso upgrade de placa de vídeo. Bom galera, esse foi o nosso gameplay com Fallout 4. Já estávamos sentindo a necessidade, não teve mais jeito, tivemos que fazer o upgrade. Então, galera, esse aqui é o nosso PC baratinho, um pouquinho menos baratinho, mas também pelo menos aí com mais capacidade de enfrentar as novas franquias. Galera, não deixe de assinar o canal, ficar de olho lá no Adrena, que todos os novos conteúdos que a gente gerar aí com PC baratinho e sobre outras coisas, sobre hardware e tecnologia, vocês vão poder conferir aqui ou por lá. E a gente se vê aí no próximo vídeo se eu sobreviver a essa luta. Um abraço. Não. Fala galera do Adrena, estamos novamente em um vídeo aqui de testes com o nosso queridíssimo PC baratinho para jogar, Adrenaline. E dessa vez nós vamos fazer um pouco diferente dos outros testes. Nós já testamos muitos games, principalmente de action aí, de ação, de porrada, de explosão e coisa e tal. E agora nós vamos jogar um lançamento dessa semana, que é o jogo Ano 2205, que é aí publicado pela Ubisoft, e que, diferente dos vários games que participaram das baterias até o momento, ele é um game aí de estratégia, na verdade mais focado na administração. Botou errado! Nossa! Eu liguei o VATS e aí eu morri. A TI ficou muito tempo no nosso PC baratinho, é que além de ela... Nossa, achei uma mina. Eu gosto que eles sempre que vão te dar um tapa, eles caem, porque eles... Tá vendo? Fallout é um jogo que meio que te odeia, assim. Ele tentar de novo. E enquanto isso eu morrer. E com chamas. Ah, isso é uma torre! Isso é uma torre! Também no meu... Chega mais aí, ô...
Fala aí. Que tá usando o Steam Pack? Eu nem sei se eu tenho, peraí. Você vê como eu tô. Como eu tô mal. Eu vou comer isso aqui? Eu vou comer isso aqui. Ih, morri igual. Ok.